vamos aí não perder muito tempo, né? Primeira coisa, temos que nos parabenizar porque realmente nós estamos fazendo uma cirurgia plástica na ambiência aqui, né? Melhorou muito, né? Não está concluído ainda, mas está sendo gravado. Preste bem atenção, comporte-se bem porque está sendo gravado. Tudo bem? Então, para nós é uma satisfação grande estar começando um ciclo de estudo já com casa nova praticamente, né? Ou com cara nova, né? Uma cirurgia bem feita, né? Então, é assim. Nós já fizemos vários ciclos de estudos aqui. Nesse local, nossa, só eu dei 26 cursos aqui. 26. Isso vamos completar 14 anos agora, imagine, 26. Além de eu dar esse curso sozinho, sempre dei tudo sozinho, mas equipes que nós montamos, demos aqui uns 10 cursos. Então agora é mais um curso, mais um ciclo que vamos fazer, né? Tendo em vista o seguinte, o nosso público-alvo, agora, no momento, principal é o Espiritismo. O Espiritismo é o início de uma restauração de toda a verdade, não é isso? Todo mundo sabe. E o Divinismo é o término da restauração. Ora, não se pode pensar em termos de término sem pensar no início. Então as coisas têm que se conjugar, o início com o término. Então o Espiritismo para nós é importante. Esse mestre, que foi o Kardec reencarnado, o tema vai ser Kardec, né? O primeiro ciclo, a primeira parte desse ciclo de estudos é Kardec. A segunda parte vai ser ele, o Kardec reencarnado. Oswaldo Polidoro, suas obras. As obras de Kardec e as obras dele. Para juntar direitinho e fazer uma justa posição. Para todos entenderem bem esse liame, essa ligação, essa liaison entre um grande mestre e o outro que é ele mesmo, né? O início de um trabalho, o término de um trabalho. Como nós temos que realizar esse trabalho, o nosso público-alvo número 1, como eu falei, é o kardecismo e o espiritismo. O espiritismo está muito difícil penetrar neles, porque os grandes líderes espíritas, eles dogmatizam sobre Kardec, acham que fora de Kardec não é espiritismo, ainda que em obras póstumas esteja bem dito lá, que ele fala que ele teria que vir em um novo corpo, em outras condições, para terminar o trabalho tão somente iniciado na França e veio terminar aqui na terra do Cruzeiro do Sul, que é o Brasil. Apesar de tudo isso, ele saiu da carne com 90 anos, no ano 2000, no Natal do ano 2000. Portanto, vai completar agora no final do ano 10 anos. E os espíritas ainda estão bloqueados. E o espiritismo tem feito congressos mundiais. Então, eles têm uma organização boa. Há 30 milhões de leitores espíritas, de livros espíritas no mundo, né? E o espiritismo agora é o Brasil, né? Então, eles fazendo esses congressos, já fizeram 5. O 6º congresso programado, o 4º congresso eu participei, foi lá em Paris. O 5º foi recentemente num país aqui da América Latina. O 6º, que vai ser agora, em outubro deste ano, em Valência, na Espanha. E a nossa ideia, dar sequência a um trabalho iniciado no 4º congresso que nós tivemos em Paris. Lá, tivemos uma caravana muito pequenininha, mas fizemos um trabalho muito bem feito de divulgação do divinismo e do Polidoro. Isso foi em 2004. 2004. Então teve 2006, 2008, agora, então aquele foi o 4º, 5º, esse aqui é o 6º.
Não sei qual é o probleminha que houve aí, sei que é o sexto. Então, nesse sexto, nós pretendemos dar sequência àquele trabalho iniciado lá em Paris, de contatar o espiritismo, porque eles estão muito fechados. Então, nós pretendemos ir para lá com uma caravana um pouco maior do divinismo, né? Tudo começa pequenininho nesse mundo, né? Tudo é tão pequeno, nada começa grande. Então nós estamos num trabalho de formiguinha, preparando aqui, ali, tudo. Então, desta maneira, nossa ideia é preparar uma caravana boa, para com material que nós já temos em inglês, em francês, em espanhol, em português, né? Nós já temos um trabalho que nós já preparamos para Paris. Nós que pretendemos, então, dar continuidade àquele congresso. Como eles são kardecistas, bem fechados, dogmáticos, eles são especialistas em Kardec. Então, nós, para podermos ir lá com muita consciência, todo o nosso pessoal que for, aqueles que forem, nós então resolvemos fazer um ciclo de estudos de Kardec e da obra de Kardec. E depois um ciclo de estudo do Kardec reencarnado e das obras do Kardec reencarnado. Quando chegar esse ciclo de estudos, começa hoje, 6 de março, e está programado para ir até 11 de setembro. Sendo que em julho está uma janela, né? Entre o primeiro ciclo e o segundo. Então o primeiro ciclo vai até final de junho, julho, férias, agosto até setembro. Então teremos terminado tudo. Em outubro, estaremos em condições de viajar para a Espanha, aqueles que quiserem ir, naturalmente. Então o ciclo de estudos é feito com esse objetivo. Já fizemos anteriormente ciclo de estudo de Kardec aqui. Alguns palestrantes que virão aqui palestrar, eles já participaram desses ciclos. Então hoje, não é, nós vamos iniciar esse ciclo Kardec. Eu vou falar sobre um tema que me deram para falar, que é o tema, o tema é este aqui: voo panorâmico, restauração do ano 1000 depois de Cristo a 1800. Eu vou falar sobre esse tema, mas eu gosto de pedir licença para o organizador aí, porque eu vou voar um pouquinho mais. Posso passar um pouquinho? Não vou entrar no próximo palestrante, vou dar um vozinho um pouquinho maior. E vou lá trazer um pouquinho lá de trás, tá certo? Então, antes de começar, nós vamos fazer uma oração, como sempre costumamos fazer, né? E o nosso irmão aqui vai fazer a nossa oração. Oração a Jesus Cristo. Jesus, divino amigo, Verbo do Eterno, a ti rogamos a assistência das legiões mensageiras, síntese de todas as verdades. Como Cristo planetário, em ti aprendemos as leis de origem, processo evolutivo e sagrada finalidade. No estágio evolutivo em que nos encontramos, consideramos o que há para baixo da escala evolutiva, rogando por aqueles que, através dos milênios, se encaminharão para o estado de consciência individual. Igualmente o fazemos, Senhor planetário, visualizando a consumação crística, a realização da unidade, seguindo os rumos imortais de tua orientação verdadeira, amorosa e justa, de mestre inconfundível. No teu divino exemplo, Jesus, reconhecemos o respeito que devemos aos princípios eternos, perfeitos e imutáveis do nosso Pai, o sagrado princípio do todo. Na tua ressurreição espiritual, ó divino amigo, aprendemos a lição da ressurreição final de todos os filhos do Altíssimo. No teu batismo de revelação, Senhor,
aprendemos a importância da mensageria espiritual do bem, cujos ensinamentos advertem, ilustram e consolam. E rogamos, ó Jesus, ao teu sábio ministério, que em toda a humanidade se faça um novo e glorioso Pentecostes, a fim de que, aprendendo com os teus mensageiros, os homens se tornem bons filhos do Pai Divino e fiéis amigos de seus irmãos. Põe, ó celeste benfeitor, a noção de responsabilidade na consciência de teus tutelados, para que se sintam juízes em causa própria, aprendendo a comandar seus pensamentos e atos. Senhor, arranca de todas as mentes as tendências sectárias, idólatras e pagãs, ritualistas e simuladoras, fazendo brotar nelas a certeza da verdade, do amor e da virtude, como sendo a que liberta o espírito. Mestre dos mestres, infunda nas almas tuas irmãs, que ainda perambulam pelos planos inferiores da vida, o sentimento da simplicidade, esse que faz reconhecer a igualdade perante as leis de Deus, o nosso Pai comum. Celeste condutor, deposita em cada coração uma gotícula de amor para que os mesmos procurem nas obras de fraternidade o caminho do céu, abandonando de uma vez para sempre os religiosismos que retardam a marcha evolutiva dos espíritos. Cordeiro de Deus, faze que teus irmãos reconheçam na criação infinita, nos mundos e nas humanidades, o templo vivo do Criador, onde todos devemos viver em estado de oração. Divino amigo, põe em todas as consciências a chama da verdade e da virtude, para que sintam a importância da liberdade, com a graça de Deus. Muito bom. Só para ver a disposição aqui do ambiente, Marilda quer falar um pouquinho? Com a graça de Deus, posso ver o nosso ambiente astral aqui já muito lotado de espíritos, legião da mensageria divina, espíritos que estiveram presentes nas encarnações de Allan Kardec, que auxiliaram em seus trabalhos, espíritos também que atacaram esses mesmos trabalhos aqui, todos unidos, presentes hoje, podendo desfrutar dessa nossa palestra, convivendo entre si harmoniosamente, pois que agora já tem essa elevação espiritual tão necessária para todos. Posso ver a Legião de Bezerra de Menezes aqui presente, também colaborando na assistência espiritual dos doentes queridos. Jesus Cristo também muito presente no ambiente, a presença muito forte, marcante de Oswaldo Polidoro aqui no ambiente, fazendo com que nossos trabalhos se tornem perfeitos e harmoniosos, graças a Deus. Bom, então já verificamos a ambiência, está ótima, né? Só devo alertar o seguinte, eu vou fazer uma exposição, eu sou muito concentrado, né? Então, por favor, se tiverem dúvidas, tem papel aqui em cima, anotem as dúvidas e no final, aqueles que quiserem me honrar com suas perguntas, para mim será muito bom, eu responderei as dúvidas que tiverem, as lacunas, etc. Está em cima da mesa, tá certo? Bom, então vejam, nós vamos fazer um estudo, na verdade, a respeito do panorama, isto é, do cenário pré-Kardec, o cenário durante a vida de Kardec e o cenário na França pós-Kardec. Só o cenário. Nós não vamos falar sobre a vida de Kardec, nem as obras de Kardec, que semana que vem haverá já alguém que vai falar aqui. A Tânia irá vir falar sobre a obra, sobre ele, especificamente sobre Kardec, e sobre a obra dele, e depois, durante o transcorrer do ciclo, serão examinadas cada obra de per si. Pois bem, então, a gente quando vai analisar um período como esse, de 1100 a 1800 que me foi dado falar, a gente sabe perfeitamente que nada existe no ar na história, está tudo ligado. A história
tem um fio invisível, tem um sentido. Tem um autor em inglês chamado Arnold Toynbee, em que numa obra chamada A Study of History, ele diz o seguinte: a história sempre tem um sentido. Só que o sentido da história, ele não é linear, não é uma linha reta. Lamentavelmente, essa história tem um sentido, essa linha invisível tem as suas sinuosidades. Se fosse uma linha reta, seria uma maravilha. Porque se tudo aquilo que Moisés deixou tivesse sido seguido por esta humanidade, automaticamente, hoje, o planeta não precisaria passar pelo Apocalipse. Era só seguir o que Moisés deixou. Esse mestre mesmo, sobre quem nós iremos falar durante todo esse ciclo, sempre dizia: se por acaso não tivessem mudado aquilo que eu deixei como Moisés, muitos de vocês já estariam cristificados. Olhem bem, se não houvesse essas truncações. Porque toda vez que alguém trunca alguma coisa, alguém muda o rumo da doutrina, demora séculos para consertar o erro, para restaurar o erro. Foi o caso, por exemplo, de Moisés, que demorou 13 séculos para que Jesus pudesse voltar, tentar retomar tudo aquilo e ensinar novamente, naquela época. Se não houvesse, depois de tudo aquilo que Jesus deixou, se no século IV não houvesse truncado tudo, e nós não tivéssemos 1000 anos, do século V ao século XV, de Idade Média, com trevas na humanidade, obscurantismo, também. Então nós vamos verificar isto, que necessariamente teriam que vir espíritos de escola, espíritos selecionados no mundo espiritual, para iniciar um trabalho restaurador. Lamentavelmente, os escritores chamados eruditos, que escrevem sobre história, que examinam a documentação histórica, na chamada historiografia, e através dessa documentação procuram reconstituir o passado humano, a maioria dos historiadores, ainda que sejam excelentes, maravilhosos, inteligentes, a maioria procura pensar os fatos da história que acha mais importantes, mais relevantes. E às vezes batizam certas épocas da história de uma maneira equivocada. Por exemplo, a Idade Média, que vai do século V ao século XV, todos os historiadores, aí é uma unanimidade, é a Idade das Trevas, o obscurantismo. A Igreja tomou conta de tudo e quase não se produziu nada em termos de literatura, de ciência, de artes plásticas, etc. Na época do feudalismo, que viviam fechados nos castelos e mosteiros, né? E guerras e cruzados e tanta coisa, e dizem a época das trevas e a época do cristianismo. Dois equívocos, só para dar um exemplo. Por quê? Se eles dizem que é a época das trevas e dizem que é uma época teocêntrica, de tudo centrado em Deus, ora, Deus é luz. Se tivesse a humanidade medieval centrada em Deus, não seria a época das trevas, seria a época da luz. Há uma incoerência tremenda aí. Por quê? Na verdade, ela não é teocêntrica, ela é católico-cêntrica, porque estava tudo centralizado na igreja. Nada fora dela, nada acima dela, nada contra ela, tudo nela e tudo por ela. Fora dela não há salvação, é heresia. Responde por isso. Ou vai para as prisões infectas da Idade Média, ou então vai ser torrado nas fogueiras da Inquisição, ou o chamado garrote vil. Ela colocava aqui uma argola aqui e ia acionando aqui até a pessoa ser enforcada. E fora os instrumentos de tortura que essa instituição criou. Foi um verdadeiro terrorismo e um absolutismo religioso.
Então, como é que pode ser uma época teocêntrica nessas condições? Assim também, se por acaso fosse realmente o cristianismo, todas aquelas guerras medievais, aqueles cavalos todos cheios de armaduras, os homens cheios de armaduras, lanças, iam conquistar terras, os senhores feudais, quanta morte, quanta tristeza havia com essas lutas todas, e chamar isso de cristianismo, isso foi constantinismo. Porque com a cruz de Constantino, iam conquistar terras para a igreja e iam sufocar povos que se quisessem contrariar a igreja. Então não pode ser cristianismo nem teocentrismo. Tem que ser católico-centrismo e constantinismo, só para dar um exemplo. Então o problema da história é um problema muito sério. E é preciso ter um pouco de conhecimento de história, dos seus fundamentos, de uma metodologia da história, para conhecer bem, extrair da história realmente os pontos mais importantes, mais relevantes, os highlights, né? Para depois ir fazendo as ligações. É o que nós pretendemos fazer hoje aqui. Com o quê? Com a seleção que eu fiz, dos pontos que me parecem mais importantes para mostrar essa fase pré-kardecista, o cenário, o panorama pré-kardecista. Numa obra do nosso Divino Mestre, O Caminho do Céu e Em Verdades Imortais, ele cita no momento em que, do outro lado, Jesus, que na época é o diretor planetário, faz um conclave com grandes espíritos e lá ficou decidido que esses grandes espíritos viriam à carne realizar um trabalho preparatório para um movimento restaurador da verdade ou da doutrina do caminho do Senhor. Decidido isto, a gente vai verificar na história, em vários países da Europa, quantos aqueles que realmente foram reencarnando para essa tarefa. Então nós vamos verificar, por exemplo, que o próprio, que foi Kardec, reencarna em Assis, como Francisco de Assis, mas ele nada pôde fazer. No século XII, as condições eram mínimas. Em Assis, na região da Umbria, ali na Itália, ele foi obrigado a se fechar, tinha grandes visões, mas ele não teve oportunidade nenhuma, porque a igreja não lhe deu condições de realizar trabalho nenhum. Ele desencarna com 44 anos lá e não pôde, teve que ficar contido. O grande movimento realmente começa, historicamente, na Inglaterra com John Wycliffe. O John Wycliffe era doutor em teologia pela Universidade de Oxford. Escreveu muitos textos criticando a igreja, mostrando os absurdos da igreja. Então era um espírito intrépido, corajoso, porque todo espírito grande tem coragem. Vejam Jesus e todos os demais espíritos. O que caracteriza realmente um espírito grande não é só a liderança, o conhecimento, a sabedoria, mas a coragem de enfrentar uma situação totalmente adversa. Em plena Inglaterra, e a Inglaterra ainda não era anglicana, mas era católica, ele escreveu tudo aquilo que ele escreveu, e é considerado aquele que é, vamos dizer assim, uma espécie de o alvorecer do protestantismo, porque infelizmente nós vamos verificar que esses espíritos de escola que vieram realizar essas tarefas, sem que eles quisessem, houve uma distorção e deu no protestantismo o falso profeta. Por que que deu? Vamos tentar mostrar isso historicamente. Vejam, depois dele, no século XIV, na antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, vem esse que foi Kardec, João Hus. O João Hus era o reitor da Universidade de Praga,
Trabalhou com Jerônimo de Praga, que é a reencarnação de Pedro, e lá, como ele era o cultor da língua tcheca, ele era muito querido, era um homem sábio, de uma austeridade muito grande, muito respeitado na Tchecoslováquia. E ele escreveu uma obra, De Ecclesia. Essa obra, De Ecclesia, sobre a igreja, ele propõe, na linha do John Wycliffe, ele propõe uma porção de modificações da igreja, porque ele não concordava com os absurdos que estavam ocorrendo na igreja. Porque a Santa Sé era um desastre em termos assim de moralidade, uma libertinagem muito grande, grandes corrupções, papas terríveis, com amantes, com tudo aquilo. Ele era um homem puro, então ele começou a escrever sobre aquilo. Claro está que todas as vezes que isso acontecia, a igreja chamava o cidadão para retratar-se, porque tanto ele quanto John Wycliffe encarnaram dentro da igreja. A maior parte desses intrépidos foram para dentro da igreja, implodir a igreja, digamos assim, no bom sentido, em termos ideológicos, a implosão nesse sentido, com as suas ideias, uma elite intelectual que reencarna, com conhecimentos maravilhosos. E o João Hus foi chamado ao concílio de Constança e ele pediram que se retratasse. Ele diz: eu somente me retrato se tudo aquilo que eu escrevi e tenho falado estiver contra a Bíblia. Caso contrário, não. Resultado, ele foi excomungado, declarado herege, e foi queimado em praça pública, lá em Constança, no sul da Alemanha. E olhando fixamente para o imperador Segismundo, ele disse: vocês estão com a força, nós estamos com a verdade. Nós venceremos. A verdade vencerá. Vejam bem, eles não vieram pregar uma reforma na igreja, vieram pregar a verdade. Isso que a maioria dos historiadores às vezes não pegam muito bem, são certas nuances importantes. Depois do João Hus, nós vamos verificar Girolamo Savonarola, na Itália, que também foi queimado em praça pública. Vamos notar um Erasmo de Roterdã, que escreveu elogio à loucura, também o erasmista, um homem intelectual maravilhoso, que também escreveu na mesma linha. Mas o grande escritor a respeito, e que ficou marcado na história, foi o Martinho Lutero. Martinho Lutero era um jovem, nascido na Alemanha, na Saxônia, e ele desde pequenininho, muito inteligente, ele era um musicista, foi considerado um dos maiores músicos, pouca gente pensa nisso, da Europa. E era um grande cantor também. E quando ele tinha uns 21, 22 anos, 20 anos mais ou menos, ele estava numa tempestade, houve aquela tempestade, assustado, ele disse, fez uma promessa: se acaso ele saísse bem daquela tempestade, ele iria entrar na ordem agostiniana, e fez isso. Entrou na ordem agostiniana, virou doutor em teologia e virou professor de ética da Universidade de Wittenberg. Professor de ética, um homem puro, inteligente, preparado, culto. Uma ocasião, o superior da ordem agostiniana manda que ele vá até Roma fazer um trabalho para a ordem. Ele ficou lá 7 meses. Lá em Roma, na Santa Sé, ele ficou horrorizado com o que estava acontecendo. Um absurdo o que estava acontecendo lá. Libertinagens, papa mulherengo, cardeais, tudo aquilo. Uma desenfreada imoralidade. Ele que era uma pessoa pura, voltou horrorizado de lá. Logo depois, o Papa Júlio II já vinha vindo numa linha de papas gastadores. O Júlio II resolve fazer a Basílica de São Pedro. Ao fazer a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina, ele não tinha dinheiro.
Por quê? Porque os papas anteriores já estavam gastando muito. O Sisto IV era um nepotismo danado. Inocêncio VIII, mesma coisa. O Alexandre VI, então, o chamado Papa Valenciano, era um desastre. Porque ele já virou Papa, já tinha várias amantes, pai de 5 filhos, do César Borgia, que virou cardeal, a Lucrécia Borgia, que envenenava os seus amantes e tudo. Então, o Papa Valenciano foi um horror. Tanto que o Girolamo Savonarola, de Florença, fez grandes discursos contra ele. E ele, então, ofereceu até um barrete de cardeal, e ele não se retratou. E o Papa, o Alexandre VI, mandou queimar o Savonarola em praça pública. Então, já vinha vindo assim. O Júlio II foi gastar mais. Em vez de economizar, pagar as dívidas da Santa Sé, resolveu gastar mais. E aí, para poder gastar, começou a vender indulgências. No vender as indulgências, a indulgência, quem comprasse a indulgência ia para o céu. Era só confessar, tinha a indulgência plenária, que eles chamavam, e ia para o céu. O Papa que sucedeu ao Júlio II, o chamado Papa guerreiro, né, que só fazia guerras, que era mais um homem de ação do que de oração, como dizem os historiadores, veio o Leão X. O Leão X, já com 14 anos, era cardeal da família Médici de Florença, na Toscana. E ele vira Papa com pouca idade, 20 e poucos anos. Ele não estava muito ligado com nada. Ele era um Papa chamado Papa da Renascença. Ele queria saber das artes plásticas e tudo mais, ajudar muita gente, aqueles artistas todos, pintores, escultores, etc. E chegou a dizer: Deus nos deu o papado, vamos gozá-lo. E aí, faltava dinheiro, ele foi vender indulgências. E aí, para vender indulgência, ele foi vender na Alemanha. Vendendo na Alemanha, ele deu para um dominicano chamado Tetzel, e se encarregou você, venda as indulgências aí. Combinou com o cardeal da época lá, 50-50, 50% para você pagar suas dívidas aí, 50% para o Vaticano, para a Santa Sé. O Lutero viu tudo aquilo, horrorizado, escreveu 95 teses e afixou na universidade, na porta da Universidade de Wittenberg e na Catedral de Wittenberg. Claro que a Santa Sé mandou retratar-se. Ele disse que não se retratava. Aí o Papa, o Leão X, fez uma bula. Bula é um decreto. Uma bula papal chamada Exsurge Domine, isto é, você está excomungado e é herético, vai morrer na fogueira. Os amigos dele levaram para um castelo, com Melanchthon, todo aquele grupo, ficou lá 18 meses e fez a tradução da Bíblia, da Vulgata Latina, que só se lia a Bíblia em latim, para o alemão. Anteriormente, o John Wycliffe já tinha feito a versão da Vulgata Latina, o Novo Testamento, para o inglês. Com isso, é claro que isso abriu um campo muito grande. E as suas teses foram corroboradas por quê? Com a invenção da imprensa. O Gutenberg havia inventado a imprensa. Inventada a imprensa, então, as teses luteranas caminharam e se irradiaram como um rastilho de pólvora para a Europa inteira. O Papa Leão X solicitou uma dieta, chamada Dieta de Spira. Dieta é uma reunião de todos os príncipes alemães, porque a Alemanha não estava unificada, ela só foi unificada bem mais tarde, 1870, com o Otto von Bismarck. Mas eram 300 príncipes, e o monarca não mandava nada, reinava, mas não governava. Os historiadores dizem que a Alemanha, nessa época, era uma anarquia monárquica. Então, os príncipes se reuniram, a pedido do Papa, para punir o Lutero. O fato é que a maioria apoiou o Lutero, então ficou dividido em príncipes luteranos e príncipes católicos. E ficou decidido que os príncipes luteranos, os príncipes católicos, poderiam ensinar o catolicismo
na área dos príncipes luteranos, mas os luteranos não podiam ensinar a liberdade de culto na área católica. Por essa razão é que os príncipes luteranos realizaram um protesto. Daí ter surgido o protestantismo. Então, quem lançou o protestantismo não foi Martinho Lutero, foram esses príncipes. E aí o protestantismo se irradiou. Por quê? O protestantismo, vejam bem, surgiu do quê? Dessa elite intelectual, resultante desse conclave que Jesus teve, e que foram voltar à carne. Essa elite intelectual pregava o quê? A livre interpretação de Bíblia, liberdade de pensar, a razão, o racionalismo. A razão, porque os dogmas são irracionais, são obscurantistas. Então, usando essa elite intelectual que diagnosticou tudo aquilo que estava acontecendo e começou a escrever coisas, é que deu praticamente o protestantismo, houve lamentavelmente, um desvio. E o protestantismo caminhou, por quê? Primeiro, porque a igreja, o lado moral da igreja foi um desastre. Não é? Bonifácio VIII foi preso pelo Filipe IV Urbano na França, ficou lá 70 anos, chamado de cativeiro de Avignon, deu o Palais de Pape, que tem lá no sul da França. Toda essa imoralidade, esse fator moral, ou imoralidade da Santa Sé, não é? Com essa venda de indulgências, tudo isso, essa elite intelectual, esse artefato tecnológico que foi a imprensa, e mais o lado econômico. Quando os príncipes alemães se voltaram contra a igreja, descobriram uma coisa: separando-se da Santa Sé, bastaria desacralizar as terras da igreja, secularizá-las e confiscá-las. Então, o que aconteceu? Ficaram ricos. A igreja chegou a ter 3/5 partes de todo o território da Europa. Então, virou realmente um rastilho de pólvora. Por quê? Porque outros reis e monarcas copiaram a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, a Finlândia. Em quase muitos outros países foram acontecendo isso. Por quê? A própria Inglaterra, que não é bem protestante, era cismática. Por quê? Porque o Henrique VIII não estava ligando para isso. Até foi contra o Martinho Lutero, e a igreja até deu o título de defensor da fé para ele e tudo. Não é? E ele tinha sido beneficiado pelo Júlio II, que deu para ele o divórcio para poder casar-se com a Catarina de Aragão, que era viúva do irmão dele, o Bonifácio VII. Então ele até era muito grato, mas ele acontece o seguinte: o grande problema do Henrique VIII, estou explicando que a Inglaterra foi um pouco diferente, não houve essa elite intelectual, não influenciou nada, foi influência própria, específica de lá. Por quê? Porque o Henrique VIII queria uma descendência masculina, eu queria um filho. A Catarina de Aragão já tinha filhas, a Blood Mary, etc. E não tinha filho, mas estava estéril. Aí ele se engraça com a camareira dela, muito bonita, Ana Bolena, ela engravida, fica com 6 meses, ele falou: bom, vai nascer um homem. Então pediu o divórcio da Catarina de Aragão, e o Papa da época, Clemente VII, falou: não dou divórcio. Aí ele rompe com Roma. Rompendo com Roma, por que ele rompeu? Tem um banqueiro, provavelmente judeu, que não gostava de Roma, até hoje, né? Chegou para ele e disse: se você romper com Roma, você vai ser o chefe da igreja, monta, o esquema continua a mesma coisa, hierarquia, tudo direitinho. Você rompe com Roma e você vai realizar a maior transação imobiliária do século, porque você vai desacralizar as terras da igreja, porque era o Sacro Império Romano, desacraliza, seculariza e confisca, e foi o que aconteceu. O Henrique VIII ficou milionário com tanta coisa, e a igreja foi diminuindo.
Onde foi que o protestantismo não entrou? Portugal, a Inquisição era terrível. A Espanha, com Torquemada e toda aquela turma, não dava para entrar. A França não entrou. Protestantismo, vamos analisar a França agora, porque nós estamos ligar com Kardec, né? A França, o protestantismo praticamente não entrou, vamos explicar por que não entrou muito. E a Itália, obviamente. Então, o protestantismo foi praticamente uma consequência dessa elite intelectual que veio fazer o quê? Lutar para que a verdade, a razão, que Deus é a razão absoluta, nós somos razões relativas. Então, o racionalismo, que depois deu o racionalismo cartesiano, com o discurso do método, tudo aquilo. Blaise Pascal e todos aqueles filósofos que vieram, Baruch Spinoza. Então, toda a razão é que deveria prevalecer, não mais os dogmas. E houve essa divergência. E o protestantismo cresceu muito mais, porque da própria Inglaterra, os Quakers, que eram protestantes, saíram de lá no Mayflower e foram parar aonde? Na Nova Inglaterra. E lá, da Nova Inglaterra, Far West, luta para o Oeste, corrida para o Oeste, ouro, etc. Hoje o protestantismo nos Estados Unidos são 60% dos Estados Unidos é protestante, o 40% é católico e as demais religiões. Então o protestantismo se valeu muito dessa elite intelectual, dessa pleiade de grandes espíritos, de João Hus, tudo isso que eu citei agora aqui, para, através do livre exame da Bíblia, cada qual fundando a sua religião. Então hoje tem mais de milhares de seitas protestantes. Só no Brasil tem 6.000 seitas protestantes. O que é o protestantismo? O protestantismo, todas as seitas, todas as religiões que não aceitam a autoridade do Papa. Por que não aceitam? Porque o luteranismo, o Lutero, quando brigou com o Papa, ele chamou o Papa de o anticristo. E a igreja chamou a prostituta da Babilônia, como está no Apocalipse. Foi contra a missa, foi contra a confissão auricular, foi contra a chamada simonia. Simonia é a venda de indulgências, chamado perdão comercial, o comércio do perdão que ele falava. Então, automaticamente o protestantismo se valeu desse conjunto, desses 4 fatores que decorreram de tudo isso. E hoje o protestantismo está aí. Está muito maior que a própria Igreja Católica, porque a Igreja Católica está definhando, está diminuindo cada vez mais, e as seitas protestantes estão crescendo mais, principalmente no Brasil, com o Renascer, Igreja Universal do Reino de Deus, etc, etc. Todo mundo conhece isso aí. Então, notem bem isto. O problema todo que me foi dado examinar aqui é o problema de qual seria o panorama, não é? Pré-kardecista. Aonde? Na França. Porque na geografia sagrada, se no passado foi escolhida a Índia, não é? Para os grandes ensinamentos, com Rama, Krishna, etc., como esteve na Grécia com Orfeu, com Pitágoras, com Platão, como no Egito, com Hermes Trismegisto, com Moisés, etc., na Palestina, com Jesus, os apóstolos, mas na geografia sagrada foi escolhida a França, para que o quê? Que o João Hus viesse, o Elias viesse de novo, para iniciar um trabalho de restauração. Foi escolhida a França. Então vamos ver como é que era a França pré-kardecista. Todos nós conhecemos a origem da França, teve uma origem quase que romana, né? Os romanos praticamente que andaram por lá muito, e deu as Gálias, tanto que os franceses são gauleses, né? Até o Caio Júlio César escreveu uma obra, De Bello Gallicum, né? Ali o sul da França toda, né? Lyon, por exemplo, tem lá aquele anfiteatro romano. Quem vai lá tem as ruínas, tem tudo. Inclusive o que sobrou daqueles barcos que eles subiam pelo Ródano, o rio Rhône que eles chamam, tem tudo lá, provando que os romanos andaram por lá e tudo mais. Mas o que importa então, nas origens, é o seguinte: houve tentativa, depois
da dinastia merovingia, vem a dinastia carolíngia, que começa com o Carlos Martel. Depois veio o Carlos Magno, tudo aquilo. Mas houve um instante no século XII para século XIII, que uma seita iniciática chamada os cátaros foram para o sul da França, ficaram lá em Albi, e lá quiseram implantar todos esses conhecimentos iniciáticos. O Papa Inocêncio III mandou para lá uma cruzada e aniquilou com eles, chamada Cruzada contra os Albigenses. Então começaram as tentativas já na França com os cátaros. E depois, o que foi que aconteceu? Depois veio a dinastia dos Valois. A dinastia do Valois tem um rei que se destaca muito, Francisco I. Francisco I era um rei de 2 metros de altura e fez coisas maravilhosas lá, porque ele reinou durante 30 e tantos anos. Fez coisas maravilhosas, fez o Fontainebleau, foi ele quem fez, o castelo de Fontainebleau, maravilha. O castelo de Blois, maravilha. Amboise, Chambord, ele foi realmente um papa administrador, empreendedor, mas muito protetor do catolicismo. Esse é o grande problema. Então, ele, todas as vezes que houvesse qualquer coisa contra a igreja, ele protegia tremendamente a igreja, porque ele tinha sido coroado e era monarca absoluto por direito divino que a igreja havia dado. Então ele era muito grato à igreja. Existiu nessa época dele um monge chamado Vallière. Esse monge Vallière era um homem muito culto, independente, e fez a tradução dos escritos das teses de Lutero e de Erasmo de Roterdã. Passou tudo para o francês. E isso aí começou a correr na França. Então o protestantismo começou a entrar na França, penetrar na França. Resultado, ele mandou queimar em praça pública o monge Vallière, para dizer, olha aqui, não se metam com a igreja. Porque a igreja fazia isso, queimava vivo, para chocar. Não se metam com a Santa Madre Igreja. Então, a despeito disso, surgiram outros movimentos dentro da França, não é? E surgiu o João Calvino. João Calvino era um doutor em teologia para a Universidade de Paris, a Universidade de Paris era a mais famosa da época. E ele, então, tinha os seus discípulos, chamados huguenotes. O Francisco I começou a realizar muitas cruzadas que saíam ali da Basílica de Saint-Denis. Basílica de Saint-Denis, para quem conhece bem Paris, fica no norte de Paris. Basílica de Saint-Denis, onde tem um estádio hoje de Saint-Denis, lá, onde deu aquela competição mundial de futebol e tal. Lá saíam aquelas cruzadas contra os valdenses, por exemplo, em que mais de 3.000 pessoas foram massacradas. Então, o protestantismo teve problemas sérios. O mais famoso foi a chamada Noite de São Bartolomeu. A Noite de São Bartolomeu, que o nosso mestre diz que não foi uma noite, foram 4 dias, já foi decorrente da família Valois. O Francisco I desencarna, tinha vários filhos, deixou o Henrique II. O Henrique II casa-se com a Catarina de Médici. A Catarina de Médici, da família Médici, de Florença, na Toscana, com 14 anos ela vai para lá. Casa-se com o Henrique II. O Henrique II gostava muito de duelar, aqueles duelos de cavalaria. E nessa época, estava lá o Nostradamus, Michel de Notre-Dame, o nome dele era Michel de Notre-Dame, ficou conhecido com o nome em latim, Nostradamus, que tinha aquelas visões maravilhosas, que escreveu as Centúrias, aquelas previsões todas, e disse para Catarina de Médici, olha, fala para o teu marido Henrique II não mais duelar, porque eu estou vendo que ele vai morrer com uma lança aqui, naquela viseira que ele tinha. Ela avisou, o Henrique II não ouviu, e aconteceu.
exatamente como ele havia dito a Catarina de Médici. A partir daí, a Catarina de Médici tinha 40 anos. A partir daí, ela protegeu muito o Nostradamus. E por isso que o Nostradamus também, que era um espírito de escola também, que faz parte dessa elite intelectual, que era um médico maravilhoso, tudo, também ele teve que se conter e não foi queimado por proteção da Catarina de Médici. Mas, infelizmente, a Catarina de Médici durou até 70 anos. Ela ficou 30 anos governando através dos filhos. E a noite de São Bartolomeu, aos quatro dias, que o Sr. Oswaldo diz, foram massacres terríveis contra os protestantes. Degolavam. Estavam dormindo, pegavam os protestantes dormindo e degolavam. Assassinavam com punhais, com espadas. Foi uma coisa terrível, uma sangueira danada, chamadas guerras religiosas, né? Chegou um ponto que a própria Catarina de Médici falou, vamos ser mais tolerantes. Fez a filha dela, Margarida de Valois, que deu a rainha Margot, casar-se com o Henrique Henrique de Navarra, que virou Henrique IV, que era protestante. Aí disseram para o Henrique de Navarra, mas como? Você é protestante, da linha huguenote, e vai casar com uma católica? Ele disse assim, Paris vale uma missa. Ficou famosa essa frase. Como quem diz, para conquistar Paris, eu até vou casar numa missa, porque se casava com missa. Então ele se casa, e ele fez um chamado Edito de Nantes, em 1596, Edito de Nantes, que pregava tolerância religiosa, para acalmar tudo. O que aconteceu? Ele foi assassinado. Henrique IV foi assassinado. Ora, depois, qual era a dinastia que veio depois? Da Valois foi a dos Bourbons. O Luís XIII, para mostrar o seguinte, que o protestantismo não entrou na França, não conseguiu penetrar. O Luís XIII, o rei Luís XIII, o primeiro-ministro chamava-se Armand Jean Plessis, vulgo Cardeal Richelieu. O Cardeal Richelieu, a primeira coisa que ele fez foi revogar o Edito de Nantes. Voltou tudo, inquisições terríveis. Na época do Cardeal Richelieu, a França foi aquilo, perseguições de todo lado. O Luís XIV, o Rei Sol, L'État Semois, que foi rei muito cedo, várias décadas como rei, que construiu o Palácio de Versalhes, tudo aquilo, uma coisa maravilhosa, gastou muito também. Gastava demais com guerras, com aquelas festas todas em Versalhes, a nobreza eclesiástica, a nobreza civil, aquelas festividades todas, não é? E ele, então, praticamente foi um rei que também protegeu o catolicismo, porque o primeiro-ministro era o cardeal Mazarino. Quando ele desencarna, o Luís XV era novinho ainda, então deram para ele um regente chamado Marquês de Orleans. Orleans é uma cidade bem abaixo de Paris. O Marquês de Orleans foi quem cuidou dele. E ele, quando ficou mais adulto, começou a gastar muito também. O grande problema dessas quedas monárquicas é excesso de gastos. Gastou muito. Tinha amantes, a Madame Pompadour, tudo aquilo. E ele disse assim, après moi, le déluge. Depois de mim, o dilúvio. E foi realmente. Quando vem Luís XVI, todos nós conhecemos a história do Luís XVI com a Maria Antonieta. A Maria Antonieta é outra mocinha com 14 anos, sai da Áustria, de Viena, daquele palácio de Chambrun, né? A mãe dela tinha 19 filhos e tinha que casar filhos com tudo quanto é rei, etc. Então veio, não é? Ela veio para Paris.
casou-se então com Luís XVI, muito novinha, que é uma vida da Maria Madalena, né? Muito novinha, ela foi tragada por aquela ambiência toda e chegou a um ponto de tantos gastos e tanta coisa que o povo estava com fome. E a burguesia, chamou aqueles que produziam, que pagavam impostos, estavam insatisfeitos, a ponto de chegar a Maria Antonieta, coitadinha, ela mal informada, ela disseram, olha, o povo lá fora está com fome. E ela teria dito, se não tem pão, que coma brioche. Por sinal, brioche é bem gostosinho, eu comi essa última viagem lá, muito bom, e não é tão caro não. Coma brioche. Isso aí pegou muito mal. Resultado, deu a tomada da Bastilha, que todo mundo sabe, 14 de julho de 1789. Aí eu vou fazer um parênteses, vejam bem. Por que deu a queda da Bastilha? Porque uma pleiade de grandes espíritos também nascem na esteira do racionalismo, chamados filósofos iluministas, os chamados enciclopedistas. Denis Diderot, d'Alembert, Jean-Jacques Rousseau, que escreveu o Contrato Social, Emile, etc. Pega o Barão de la Brède de Montesquieu, que escreveu L'Esprit de Loi, que dá a tripartição de poderes, legislativo, executivo, judiciário, pregando o quê? A república. Não é? O Contrato Social diz, o poder não deve ser da nobreza, o poder deve sair do povo, soberania popular, não é? Todo o governo deve sair do povo, o povo é que deve ser representado lá, nos três poderes e tal. Mas o grande pensador que interessa para nós é o Voltaire. O grande Voltaire, que é uma vida do João Hus, que é uma vida do Francisco de Assis, é o Elias. O Voltaire veio para preparar o caminho para ele mesmo. Por quê? Porque a França estava nas mãos da igreja. Havia um consórcio entre a igreja e os monarcas. Por quê? Porque todos os monarcas eram absolutos por direito divino. Por quê? Porque todos os monarcas eram coroados pelo Papa. Então nós somos realmente monarcas absolutos. Interessava para a igreja e interessava para eles. E aquilo precisava acabar. Então o Voltaire nasce na França em 1696 com o nome de François-Marie Arouet. François-Marie Arouet era o nome dele. Ele nasceu muito pobre, muito franzino. A própria parteira falou, não vai durar um dia. Durou 83 anos. Mas ele tinha dois irmãos. Um irmão um pouco mais velho e tinha uma irmã 8 anos mais velha que ele. E essa irmã foi quem ajudou a criá-lo. O pai era muito rico. E o pai colocou um colégio de jesuítas. E no colégio de jesuítas se ensinava muito a chamada dialética. Saber dialogar, debater. Ele, desde pequenininho, muito inteligente, debatia com as pessoas adultas. Então ele era tido como uma pessoa atrevida, um jovem atrevido, porque queria debater com os adultos. Tal a inteligência que ele tinha. Resultado, ele quando tinha uns 20 anos mais ou menos, aquele que foi o regente do Luís XV, o Marquês de Orleans, que eu já citei, recebeu um recado de que alguém havia escrito um panfleto dizendo que ele queria tomar o poder do Luís XV. Ele achou que era o Voltaire, que era o François-Marie Arouet. O Voltaire ficou preso 11 meses na Bastilha. 11 meses. Estando preso na Bastilha, tinha 21 anos mais ou menos, ele aproveitou e escreveu uma tragédia chamada Édipo. E lá ele mudou o nome para Voltaire. A alcunha de Voltaire foi daí. Quando ele muda o nome, ele sai, a tragédia passou em todo quanto é teatro de Paris. Então ele ficou famoso, ganhou muito dinheiro e tinha portas abertas porque ele era burguês, ele não era nobre. Os serões daqueles palácios eram para os nobres.
Ele, através da Madame Pompadour, ele teve possibilidade de frequentar os serões. Com isso, ele ficou muito conhecido, era muito alegre, muito culto, muito preparado, conhecia muita história, muita filosofia, conhecia ciências, era um homem de uma inteligência privilegiada. Mais para frente, ele, quando viu que as coisas estavam um pouco feias para o lado dele, ele foi para a Inglaterra. Ficou 3 anos na Inglaterra e escrevia cartas de lá. E na Inglaterra não existia Inquisição mais, porque era o anglicanismo. Então ele respirava ares de liberdade. Ele tinha condições de escrever o que quisesse, falar o que quisesse, e não tinha o problema de Inquisição nem de lettre de cachet, que eles chamavam, né? O mandado de prisão. E ele então veio de lá, da Inglaterra, impressionado com aquela liberdade toda. Aí ele, quando tinha uns 40 anos mais ou menos, ele se uniu a uma senhora, uma moça de 28 anos, a Marquesa de Châtelet. Essa Marquesa de Châtelet, muito rica, era admiradora dele, da inteligência dele. Moraram juntos 17 anos. Os historiadores dizem que eram amantes. Essa palavra amante não é muito boa, porque os kardecistas não vão admitir Voltaire tendo amantes, né? Então eram namorados, hoje em dia é namorado, não é mais amante. Então precisa mudar um pouco isso dos historiadores, né? Ele ficou 17 anos e foi para um castelo dela, o castelo de Cirey. Era dela. E ele ficou lá, maravilhas, porque ela era um intelectual, ele um intelectual, escreveu muita coisa maravilhosa. Aí ela se engraçou mais tarde com alguém mais novo que ele, e aí ele foi para a Alemanha. Na Alemanha, a pedido do Frederico II, na Prússia, né? Aquele palácio maravilhoso de Potsdam, perto de Berlim, ele ficou 3 anos com o Frederico II. E lá ele teve polêmicas, porque ele era um polemista. Ele gostava de polemizar, dialogar. E teve um escritor que era amigo, Malpécios, que era amigo do Frederico II, ele se desentendeu, o Frederico II falou, não quero mais você aqui. Ele saiu, veio embora e parou em Genebra. Em Genebra ele comprou um castelo chamado Castelo das Delícias. Então ele viveu muito bem e recebia intelectuais de todo mundo e tudo. Posteriormente, ele vem para a França, nos arredores ali de Estrasburgo, por ali, não é? E ali ele compra um castelo chamado Castelo de Ferney. Ali ele terminou os últimos 20 anos dele, do Voltaire, foram os anos mais profícuos, foi quando ele escreveu mais. Ele escreveu 99 obras. Dicionário filosófico, Cândido Otimismo, muito famoso, todo mundo conhece, Henriade, em homenagem ao Henrique IV, assim por diante. Foi uma inteligência espetacular, escrevia muito, e sempre dizia, os reis têm o cetro, eu tenho a pena. E ele então não suportava mais ter que ficar assustado com as letras de cachê, e nem com a igreja que podia jogar a qualquer instante na fogueira. Por quê? Na Inglaterra tinha liberdade, na Alemanha também tinha. Por que na França daquele jeito? E ele descobriu que a grande culpada era a igreja católica, apostólica romana. E ele então, todos os panfletos que ele escrevia terminavam assim, écrasez l'infâme, esmagai a infame, que era a igreja, porque era ela quem punha aquela coação psicológica em cima de todos aqueles que queriam escrever e tudo mais. E ele foi ajudado muito pelos filósofos enciclopedistas. O Denis Diderot, ele se tornou ateu, lamentável, porque ele confundiu a igreja com Deus, como os cientistas estão fazendo agora por aí. Está cheio de cientistas, as religiões com Deus de uma maneira geral. No caso, era a igreja católica, né? Porque ele se tornou ateu e se desentendeu com Voltaire por isso, porque Voltaire era teísta. Voltaire admitia um Deus, um princípio, era o único.
de todos os filósofos enciclopedistas, racionalistas, mas preocupados com a igreja, achando que a igreja era do jeito que era, então Deus não existe. E está cheio de gente pensando assim, um erro grave. Ele não. Eu sou teísta, existe um princípio, existe uma inteligência absoluta. Então Voltaire era teísta. Muita gente pensa que combateu, eles chamam o cristianismo, que confunde com o catolicismo. Há muitos autores que dizem que Voltaire era ateu. Não era, era teísta. Ele declarou várias vezes que era teísta. Pois bem, ele, quando já estava uma certa idade, 82 anos mais ou menos, falou: eu quero morrer, desencarnar em Paris. E ele estava vivendo. Ele chegou a ser, veja bem, nesse cartelo de Ferney, nos arredores, ele montou duas empresas, uma empresa têxtil e uma empresa de relógios, e ganhou muito dinheiro na bolsa. Para os que gostam de bolsa de valores, aí o Voltaire, naquela época tinha bolsa de valores, eu não sabia. Voltaire ganhou muito dinheiro, ficou milionário. Quando ele desencarnou, deixou um rendimento de 350 mil libras, só de rendas, era milionário. Então, velhinho, ele falou: eu vou voltar para Paris porque eu quero morrer em Paris. Voltou a Paris e foi morar num local que eu conheço razoavelmente bem, porque estive 3 vezes lá. Ali, para quem enfrenta o Louvre, na margem esquerda do Sena, tem um chamado um quê? É um cais, né, do bateau bis, que eles chamam. Ônibus de barco. Em frente tem um prédio de uns 5 andares mais ou menos. Ali ele foi para lá. E lá é que ele estava doente, depois de ser recebido muito bem em Paris pela Academia Parisiense de Letras, foi homenageado pelos maçons, ele se torna grão-mestre da maçonaria, ele era maçom. Todos os princípios que ele defendia eram princípios maçônicos, liberté, égalité, fraternité, tudo aquilo, eram princípios maçônicos. Ele fica doente, aí que eu vou alertar vocês de uma coisa. O Will Durant, que é um grande historiador de história natural, um historiador inglês, de história universal, tudo, quando escreve sobre Voltaire, ele diz uma coisa. Isto aqui, ó, As Vidas do Pai Divino, de Oswaldo Polidoro. É uma irmã nossa, que eu admiro muito até, a Mara Draugeles, né? Ela fez um trabalho muito bom, tanto que eu até encadernei tudo. E quando chega, ela fez uma compilação, né? E ela não dá a fonte. Mas quando chega em Voltaire, eu fui ler uma coisa que eu estranhei, que não bate com o que o Will Durant fala e outros escritores. Vejam bem. Ela diz assim: aos 83 anos, ela não, de onde ela tirou, que eu não sei qual é a fonte. Pois eu vou explicar qual é a divergência, que precisa ter muito cuidado quando se vai buscar a história, porque os historiadores às vezes torcem as coisas. E tem mais. A Igreja Romana é terrível. Ela sempre torceu, todas as vezes que tinha alguém que ia contra ela dá um jeitinho nas suas edições dela lá, diz que esse alguém no finalzinho da vida foi se retratar, confessou, se arrependeu, comungou, aquelas coisas todas, extrema-unção e não sei o quê, né? Por quê? Porque ela sempre queria ficar em cima. Então diz assim: aos 83 anos, em 1778, viajou para Paris para rever a Cidade de Luz, depois de tanto tempo. Teve calorosa recepção, assistiu a uma peça sua encenada, foi até a Academia de Letras de Paris, recebendo uma homenagem. 3 dias de visitas e homenagens ininterruptas deixam-no esgotado. Fica acamado 3 semanas, olha bem o que diz aqui. Confessa-se e recebe a absolvição,
depois de submeter-se a uma retratação escrita, declarando morrer na religião católica. Olha bem. Olha que desastre. Um homem, um espírito desse, que como João Batista enfrentou todo mundo, teve a cabeça decepada, foi entregue numa bandeja por Herodes. Foi, durante algumas encarnações, encarnou dentro da igreja, tentando implodir a igreja. 2 vezes como bispo, foi assassinado. Como Papa Damião, foi assassinado. Como João Hus enfrentou a igreja daquele jeito e foi queimado em praça pública. Então, um homem com essa coragem escreveu o tempo todo contra a igreja, o tempo todo contra ela. No finalzinho da vida, ele teria se acovardado tanto assim. Quem vai ao Will Durant, que é um senhor historiador, Will Durant conta diferente. Nessa casa que eu acabei de citar, de uns 5 andares mais ou menos, ele estava acamado e chegou um padre. E ele pergunta ao padre: o senhor veio da parte de quem? O padre falou: eu vim da parte de Deus. E ele disse assim: suas credenciais. E mandou o padre embora. É outra coisa. Então, quem vai ler isso aqui, e tem muita gente lendo, diz: perdeu toda a credibilidade, toda a confiabilidade, todo o trabalho que ele fez contra a igreja, com os filósofos e clube, tudo aquilo que deu na Revolução Francesa. É um absurdo. Então, é preciso ter cuidado com os textos. E esta passagem está aí na internet, aí, ela mandou para muita gente, inclusive eu recebi. Mandei encadernar porque eu gostei, inclusive, do trabalho que ela fez, mas nesse aspecto específico, não dá para concordar. É muito mais compatível a posição do Will Durant do que esse que escreveu esse texto aqui, não sei de onde veio. Então, cuidado com isso. Por quê? Porque o Voltaire, aqui diz mais, quer ver? Tem mais uma passagem aqui que diz assim: em 30 de março é seu dia de apoteose, com sessão de honra na academia e representação triunfal e tal. Em 7 de abril é recebido maçom na loja tal. Esgota-se redigindo, bom, isso aqui desencarna, que vai interessar isso aqui, desencarna no dia 30 de maio e apesar das interdições, é enterrado em terra cristã, na abadia de Celliers, em Champagne. Não é o que o Will Durant diz. O Will Durant diz assim: houve essa passagem, ele desencarna, foi proibido pela igreja de ser enterrado em Paris. Ele foi enterrado num banlieue, quer dizer, uma banlieue daquele subúrbio de Paris. As suas ideias é que foram caminhando e em 1789 a burguesia, aceitando a teoria da proclamação da República, toma a Bastilha e se dá então a Revolução Francesa. Ele nunca pregou uma revolução sangrenta, cruenta, pelo contrário, ele sempre foi no campo das ideias. Ele chegou a chamar o Jean-Jacques Rousseau de asno, umas coisas assim, porque realmente o Rousseau fez umas coisas bobas. Se casa com a manceba lá com a empregada, teve 5 filhos com a empregada. O Rousseau foi um desastre. E ele diz assim: olha, não concordo com uma só palavra que você acabou de dizer, mas eu defenderia até a morte o direito que você tem de dizer. Essa frase é muito conhecida. Mas era um homem nessas condições, então ele não pregou uma revolução sangrenta, mas aconteceu. O que aconteceu? Os reis Luís XVI e a Maria Antonieta foram presos, todo mundo sabe, foram guilhotinados e toda
todos aqueles que eram revolucionários, chamados patriotas, né? Os voluntários da pátria, né? Que no Brasil deu nome de rua, né? Patriotas, a rua lá de Piranga, e voluntários da pátria em Santana, né? Os voluntários da pátria, que eles chamavam, os revolucionários, tudo aquilo, tomaram o poder, né? E começaram a guilhotinar tudo. Então, Danton Marat foi assassinado por aquela Charlotte Corday, mas o Robespierre, que fez a Comitê de Salvação Pública, foi a época do terror. Então, chamada autofagia, a Revolução começou a guilhotinar todo mundo, até o Lavoisier, que era um senhor cientista, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, né? Foi guilhotinado também. Então, aquilo estava um terror, a época do terror. Foi quando entrou Napoleão, foi chamado e tal, foi lá, pôs ordem em tudo aquilo, e depois tomou o poder, todo mundo sabe disso, né? Foi eleito. O Napoleão foi eleito. Primeiro fez aquele diretório, primeiro cônsul e tal. Depois, disseram, os patriotas disseram, nós queremos você aí, mas você tem que governar de acordo com os princípios nossos. Tripartição de poderes, direitinho, vai ter que fazer uma reforma administrativa aqui na França, tudo mais, impedir que a monarquia volte. Ele então aceitou e foi feito um plebiscito. Nesse plebiscito, veja, a França tinha, na época, uns 4 milhões e pouco de habitantes. 3 milhões e pouco votaram no plebiscito favorável a ele se tornar um imperador. Portanto, muita gente não sabe, mas Napoleão foi eleito. E ele, Napoleão, se encarregou do quê? Quando o Luís XVI e a Maria Antonieta estavam prestes a ser presos, lá na Conciergerie, lá em Paris, eles mandaram recado para a Áustria, porque ela era austríaca, dizendo que a monarquia corria perigo e a igreja e os monarcas estavam com medo. Falei, se a moda pega, todas as nossas monarquias vão cair. Então vamos fazer uma coligação. Da coligação da Áustria com a Prússia, com a Inglaterra, que foi a grande inimiga de Napoleão, a própria Rússia, os czarismos e tudo mais. Essas coligações, o Napoleão teve que fazer guerras preventivas, tinha que sair para evitar que eles viessem até lá. Antes que nos jante, vamos almoçá-lo, né? Então, as guerras eram essas. Ele tinha que manter tudo aquilo. Foi um compromisso que ele assumiu. Ele tinha 30 anos só, nessa época, quando ele assumiu tudo isso. E foi consagrado, né? Na Notre Dame, todo mundo sabe que ali é muito emblemático tudo aquilo. Naquela época não tinha fotografia. Então, Jacques-Louis David, quem vai no Louvre, vê aquela pintura maravilhosa, são 10 metros de tamanho, assim, com 5 de altura, Jacques-Louis David. A gente vê, parece uma fotografia aquilo, a sagração dele. O que ele fez? Ele chama o Papa Pio VII, o Papa Pio VII veio até Fontainebleau, que fica uns 40 quilômetros mais ou menos dali, aquele castelo maravilhoso. De lá ele veio naquele coach, naquela carruagem, veio até lá, e o Papa falou, bem, agora vai voltar tudo de novo. Eu vou coroar e ele vai ser imperador por direito divino. O que ele fez? Ele pegou a coroa, colocou na Josefina e se autocoroou. E o Papa ficou de lado. O Papa reclamou, ele prendeu o Papa em Fontainebleau. O Papa ficou preso em Fontainebleau. E o trono papal ficou vazio. Ele pegou mais tarde, ele pegou o filho dele com a Marie-Louise, que ele separou da Josefine, e fez o filho dele, o Napoleão II, rei de Roma. Então, Napoleão acabou com a igreja na França. Isso que é importante entender isso. As terras da França foram dessacralizadas, secularizadas e confiscadas. Quando confisca todos os bens da igreja, acaba com a igreja. Tá certo? Foi uma das primeiras providências dele, além das reformas que ele fez. Ao lado disso, tinha que enfrentar todas as coligações, tudo aquilo, todo mundo conhece, essa história toda. Quando Napoleão perde a última batalha, em 1814,
ele se exilou em Elba, todo mundo sabe. Ficou lá uns 100 dias, depois o Luís XVIII, porque era Luís XVI, mas o Delfim, ninguém sabia se estava morto ou não, seria Luís XVII, mas não podia assumir. Então Luís XVIII, que era um irmão do Luís XVI, assume e tenta voltar à igreja, o poder da igreja. Esse é um probleminha sério. Ele é chamado novamente, os voluntários da pátria fazem aquela festa com ele, quando ele desembarca lá no sul da França e tal, e ele governou por mais ou menos uns 100 dias, e aí todos os países coligados viram que tinham que invadir Paris. Antes que invadissem Paris, ele foi até a Bélgica, em Waterloo. Waterloo é perto de Bruxelas, ali na Bélgica. Lá ele travou uma batalha, o exército dele estava enfraquecido, a coligação ganhou, aquele general Wellington, famoso general Wellington, da Inglaterra, e ele então volta para Paris, para Malmaison. Em Malmaison ele foi aconselhado pela Désirée, olha, Désirée já era rainha da Suécia, né? Apaixonada por ele, mas ele tinha casado com a Josefina e tal. E diz, você não resista, se exile, vai se exilar nos Estados Unidos. Ele concordou, foi até Marsella. Quando ele ia se exilar nos Estados Unidos, os ingleses não acharam que estava certo, prenderam e levaram para uma ilha lá no meio do Pacífico, a ilha de Santa Helena. Lá, em 1815, ele ficou 6 anos, desencarnou, dizem que ia ter envenenado pelos ingleses e tal. O que se quer dizer é o seguinte, por isso que eu estou invadindo um pouco a área agora para dizer qual era o clima, qual era o cenário que o Kardec viveu. A semana que vem vamos falar sobre o Kardec e as suas obras, mas vou mostrar o cenário. O cenário pré-kardecista é esse. Estava tudo prontinho. Qual era o cenário do Kardec? Esse mestre, quando estava encarnado, ele disse que quando ele saiu da carne, foi dito a ele do outro lado, meu filho Elias, vai graçar uma filosofia na França, que é o local agora onde se vai iniciar a restauração, uma filosofia que vai ter que levar muita gente ao materialismo. Você se prepare, você vai reencarnar logo lá, na França. Que filosofia era essa? Era o positivismo. O que era o positivismo? Nascido ali em Montpellier, no sul da França, Montpellier, um cidadão chamado Auguste Comte. Ele nasce, estuda na Universidade de Paris, na Escola Politécnica, que deu essa Escola Politécnica daqui, nossa, cópia de lá. Na Escola Politécnica, um engenheiro muito inteligente, ele escreveu uma obra chamada Filosofia Positiva. E a lei chamada Lei dos 3 Estados. O que eram 3 estados? O que é Estado? Ele diz assim, a evolução do pensamento humano passou por 3 etapas. A primeira etapa é a etapa teológica, monoteísmo, etc. Depois, com a razão, veio a etapa metafísica, meta além do mundo físico. Razão, raciocínios abstratos. Ele diz, agora serão raciocínios sensíveis, positivos. Nil est intellectus, quod prius non fuerit insensus. Quer dizer o seguinte, nada está no intelecto que primeiramente não tenha passado pelos sentidos. O que vale só sentidos, que os sentidos apreenderem. Então cai num materialismo praticamente. Então essa filosofia, esse Auguste Comte, a filosofia dele caminhou. O Luís XVIII desencarna e já favoreceu a volta da igreja, de certa maneira. Veio o Carlos X, depois o Luís Felipe, e depois veio o Luís Napoleão III. Luís Napoleão III, que era sobrinho do Napoleão I, filho de um irmão dele, rei da Holanda, com a Hortência, que era filha da Josefina. O Luís Napoleão III, ele foi eleito em 1848,
E favoreceu um pouco a igreja. Abriu muito, deu muita abertura. Ele, durante a época de Kardec, por isso que eu quero dizer isso, na época de Kardec, Kardec viveu o cenário, vamos dizer assim, de Kardec foi um cenário, vamos dizer assim, conturbado. Por quê? Havia 3 fatores fundamentais. O primeiro fator era esse, que o positivismo estava medrando lá. O próprio Kardec se tornou positivista. Ele era maçom, mas era ateísta, como todo maçom. Mas era positivista, porque ele era cientista também. Eu quero fenômenos tangentes. Mesas girantes, tudo aquilo, eu vou ver. Porque não é possível, mesa não tem cérebro. Isso vai ser falado aqui pela Tânia, provavelmente, na semana que vem. Então, ele era um positivista. Então, esse fator positivista, que o Kardec veio enfrentar, era uma época também da Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial criou problemas seríssimos, porque os industriais da época, passando da manufatura, do artesanato, para a maquinofatura, obrigavam os trabalhadores a trabalharem até o suor, que eles chamavam sweater system. Muitos historiadores chamam de avexata quaestio, a luta entre o capital e o trabalho. Porque o capitalista interessava o quê? Que o trabalhador trabalhasse mais até chegar ao suor e pagar menos. E o trabalhador ao contrário, queria trabalhar menos e ganhar mais. E nessa luta que havia, tinha a chamada a lucratividade, a mais-valia, surge um filósofo lá na Alemanha, que depois foi para a Inglaterra, escreveu tudo da Inglaterra, o Karl Marx, escreveu Das Kapital. Ele examinou toda aquela parte francesa de tudo aquilo e fez um manifesto comunista. Proletários do mundo inteiro, univos e tal. Porque os proletários começaram a fazer greves na Place de la Grève. A Place de la Grève fica ali em Paris, bem em frente ao Hotel de Ville, quem conhece lá, onde é a prefeitura, perto do Louvre. Se reuniam nessa praça, por isso que deu o nome de greve, né? Reuniam nessa praça e faziam greve. Então, nessa luta, Paris estava conturbada. Isso foi em 1848, em 52, o próprio Karl Marx escreveu uma obra, O 18 Brumário de Luís Napoleão III. Porque o Luís Napoleão III, quando chegou em 58, falou, não tem mais eleição. Ele tomou o poder. E protegeu a igreja, quer dizer, a igreja voltou a ter forças. Por isso que o nosso mestre diz, eu não pude dizer tudo naquela época, porque havia perigo de sangueiras. Porque a igreja, com Napoleão, a igreja estava no chão. Mas depois da passagem de Luís XVIII, de Carlos X, de Luís Felipe e o próprio Luís Napoleão III, a igreja voltou a ter forças. Então, a igreja, essas perturbações todas, essas turbulências sociais, e a filosofia positivista. O Kardec pegou esse cenário. É nesse cenário que nós vamos estudar na semana que vem o Kardec, entenderam bem? Por isso que ele foi obrigado a se isolar. Tem uma passagem de Kardec que ele diz, você agora vai ter que ter vai trabalhar no isolamento para fazer toda essa codificação. Ele trabalhou 15 anos, né? O primeiro livro dele, em 1857, o Livro dos Espíritos, ele escreveu na Rua dos Mártires. A Rua dos Mártires fica ali ao sopé do Sacré-Cœur, do Montmartre, Pigalle do lado ali. Eu já estive 2 vezes lá, na Rua dos Mártires. Não tem mais a casa onde ele escreveu o Livro dos Espíritos. Aliás, de Kardec acabaram com tudo. Tudo. Paris não tem nada mais de Kardec, Lyon não tem nada de Kardec. Quando ele esteve em Lyon, ele disse, Paris é o cérebro do Espiritismo, e Lyon é o coração, não tem mais nem cérebro nem coração. Porque o que tem de Kardec? Nada. Nada. Sabe o que tem de Kardec? Só. Não tem, no panteão que ele devia estar lá, não está. Um dos maiores homens intelectuais da França devia estar lá. O Voltaire está lá. E todos os demais, filósofos enciclopedistas, Victor Hugo e tudo mais. Kardec não. Não tem uma praça de Kardec. Não tem um boulevard Kardec, uma avenida, nada de Kardec. Só tem lá de Kardec, até tem aqui
Estou aqui, tá vendo? Ó, só tem o túmulo dele lá, chamado Dolman, onde está o tombou dele lá. Ele e a Amélie Gabrielle Boudet, que era a esposa dele. É o que tem na França, só o túmulo de Kardec. Fica no Père Lachaise, o maior cemitério de Paris, o maior cemitério de Paris, na 44ª divisão. Quem for lá, descobre. Se quiser, empresta um mapinha, porque sem esse mapa não chega lá, não. Você tem um mapa, ele é muito grande, esse cemitério, terrivelmente grande. Já estive lá umas 3 ou 4 vezes. E lá é o que sobrou. Portanto, o kardecismo hoje, por isso que eu estou falando, que eu ia falar sobre o cenário pré, já falei. O cenário Kardec, que ele encontrou, que vai ser falado daqui para frente, ele vai ter que conviver com essa turbulência toda. E o pós-kardecismo, hoje na França não tem mais nada. Hoje a pessoa mais desconhecida na França é Kardec. Quem vai a Lyon sabe disso. Pergunte para qualquer um, não tem ninguém. O Museu dos Homens Ilustres de Lyon, você vai lá, não tem nada de Kardec. Tem os irmãos Lumière, tem lá os Perry, aquela coisa toda, mas Kardec ninguém conhece na França. O Espiritismo hoje está no Brasil. O Brasil é o grande país espírita do planeta. E é o nosso alvo número 1, a prioridade 1. Então, essa é a ambiência que vocês vão estudar Kardec a partir da semana que vem. Muito obrigado pela atenção dispensada. Se tiverem perguntas... Oba! Dentre esses nomes que você citou, eu senti a falta do Jordano Bruno. Verdade, verdade. Nessa equipe, o Jordano Bruno, muito bom, gostei, muito obrigado pela pergunta. O Jordano Bruno faz parte dessa pleiade. Só que o Jordano Bruno, ele reencarnou na Itália, dentro da igreja, em 1548. Ele se torna um doutor em teologia, nasceu em Nola, na Itália, no sul da Itália. Torna-se um doutor em teologia, estuda os grandes iniciados, conhecia todas as iniciações, tudo aquilo, conhecia muito bem, escreveu uma obra chamada Universo, o Infinito, o Universo e os Mundos. E tornou-se um homem, não uma pedrinha, mas um paralelepípedo no sapato da igreja. Por quê? Porque era um homem intrépido e tinha as suas ideias, ele transmitia para todo mundo. Resultado, a igreja o excomungou, tornou herege, e ele saiu. E foi visitar as maiores universidades da Europa. Paris, Londres, todas aquelas universidades, pregando a liberdade do pensamento. Só que ele foi o maior de todos. Todos, porque ele partiu para o infinito. O infinito, o universo e os mundos. Era outra coisa, a imanência de Deus e tal. Ele não discutiu muito aquilo que os outros discutiram. Por isso que ele é tido como o maior filósofo da Renascença. Quem vai a Roma, no Parque Borghese, o Parque Borghese é o nosso Parque Ibirapuera aqui. Lá bem no centro do Parque Borghese tem um museu de arte moderna que tem várias estátuas de grandes pensadores. A maior estátua lá é do Giordano Bruno, dizendo que ele é o maior, simbolizando o maior filósofo da Renascença. Ele recebe um recado de um amigo dele, amigo entre aspas, que ele poderia voltar para a Itália, que daria um salvo-conduto para ele, como fizeram com o João Hus também, né? Ele volta, a Inquisição o pega, ele fica preso 9 anos, e aí a Inquisição pede para que ele se retrate. Ele então não se retratou, foi condenado à morte, e ele diz para os inquisidores: vocês têm mais medo de pronunciar a minha sentença de morte do que eu de ouvi-la. E ele foi queimado em praça pública, no Campo de Fiori. Até hoje, no Campo de Fiori, uma praça que tem lá em Roma, tem a estátua dele também lá. Então, Giordano Bruno foi um espetáculo. É uma vida do João Evangelista, que está aqui. Quem é evidente deve saber. Ele está aqui. Ele é o patrono aqui dos nossos trabalhos.
É o João Evangelista. Obrigado pela pergunta. Mais alguém? Então, muito obrigado. A semana que vem, não percam, a Tânia virá falar aqui sobre Kardec e sua obra, tá bom? Muito obrigado, felicidades.